E eu, com muito temor no meu coração, quero vos falar sobre o seguinte tema: lavando os pés para poder cear. Guarda este tema: lavando os pés para poder cear. A ceia é, sem dúvida nenhuma, irmãos, a maior festa da igreja na terra. A Santa Ceia é a maior celebração da igreja na terra. Inclusive, é o único culto que vai se repetir no céu. É o culto de Santa Ceia. É por isso que não se toma ceia de qualquer jeito. Não se toma a Santa Ceia de qualquer maneira. E esta palavra pastoral, nesta noite, certamente ela vai cair ao seu coração, para que haja um profundo temor no coração de todos quantos cercam a mesa do Senhor, porque para tomar do corpo e do sangue do Senhor precisa estar de pés limpos. E vocês vão entender isso no decorrer da mensagem. Se a sua Bíblia estiver aberta, acompanhe comigo a leitura que iniciaremos a partir do versículo 1. O versículo 1 do capítulo 13 do evangelista João, até o versículo de número 5. O próprio tema do texto, ou a epígrafe do texto, fala sobre isso. Jesus lava os pés aos discípulos. Quem achou, diga amém. Acompanhe atentamente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Diga amém. Amém é a concordância direta com a própria palavra, porque a palavra por si só, ela já gera em nós um efeito extraordinário. E todas as vezes que você lê uma palavra e concorda com ela, você está recebendo-a para o seu coração, e isso faz muito bem, porque Deus pode, por meio da palavra, fazer maravilhas em nós e por nós. Irmãos, nós lemos um texto que eu sei que todos conhecem, principalmente por ocasião da Páscoa. Esse texto é sempre lembrado. Havia entre os judeus uma tradição muito conhecida e chamada de lava-pés ou o lava-pés. É bom saber por que esse costume, essa tradição era muito comum entre os judeus. Então vamos explicar para os irmãos, para poder entendermos este ato realizado pelo Senhor Jesus na primeira Santa Ceia que ele celebra com os seus discípulos. Repito, este ato o Senhor Jesus Cristo realizou na primeira Santa Ceia que ele realizou com os seus discípulos. Primeiro, para que entendamos, vamos analisar as condições. Eu estou dizendo por que esse ato se tornou comum e uma tradição entre os judeus. Para entendermos, vamos analisar primeiro as condições geográficas
da região e a própria região e a época. Nesta época, na época do Senhor Jesus, não havia pavimentação das ruas em Israel. Não havia a pavimentação das rodovias ou das estradas. Não. Também não havia veículos como os de hoje. Por exemplo, não havia carros, aviões muito menos, ônibus também não é? Trem também não existia nessa época. E qual era o meio utilizado para transporte nesta época em Israel e em todo o mundo? O transporte era feito por meio de carruagens, que era puxada por alguns animais. Mas escute, estas carruagens, o meio de transporte utilizado na época era exclusividade de quem tinha muita condição financeira, era para quem tinha muita posse. Mas havia um outro meio de transporte, além das carruagens, era o lombo dos animais, jumentos, mulas, cavalos e outros, camelos, era muito utilizado no meio de transporte. Mas também esse transporte por meio de animais era como se fosse hoje para a classe média. Portanto, alguém que detinha um animal para se locomover ou percorrer distâncias, era porque esse alguém tinha uma boa condição financeira. Então, tirando essas duas alternativas, qual a terceira, a mais utilizada, a mais comum? Era exatamente a pé. As distâncias eram percorridas a pé. As pessoas iam de uma região para outra, andando, literalmente andando. Agora, imagine as condições dos pés daqueles que caminhavam em estradas de barro, irmãos. Pense comigo um pouquinho. Você, mesmo andando numa rua pavimentada, se você fizer um percurso curto, e nessa época não tinha esses sapatos bonitos, esses quichutes, não é? Quem se lembra do quichute? Não tinha, era sandália, ela era as alpacas, e quem tinha essas sandálias também era alguém que se esforçou muito para ter. Tudo era muito difícil. Então se percorria longas distâncias com os pés praticamente livres, sem uma proteção, só a sandália. Agora imagine, irmãos, eu fico pensando, eu venho de uma região muito nobre mesmo. As pessoas andavam tudo assim nessa época. Eu cheguei a andar muito, percorrer muitas distâncias só com aquela sandalinha havaiana, e quando a correia quebrava, a gente botava um prego, porque não tinha como comprar outro, senão ia ter que botar o pé no chão mesmo. E andando, eu me lembro que o meu pai tinha um sítio a 6, 7 quilômetros da cidade que nós residíamos, e íamos quase que todos os dias trabalhar na roça, e ia a pé e voltava a pé, aquele barro vermelho, irmãos. Imagine quando você chegava no destino, criava uma crosta em volta dos pés, e ele mudava de cor, ficava da cor da terra, ficava completamente sujo. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que você se localize na região, na época, era assim que eles percorriam as distâncias, andando, pés, com pouca proteção, muito pó, muita sujeira, não é? Agora, irmã, você que tem aquele dom, aquela graça, porque isso é dom, isso é graça, cuidar da casa, fazer aquela limpeza. E tem umas, irmãs, que quando limpa, parece, sabe, você fica brilhando no piso. Os irmãos já chegam dando glória a Deus em casa, os maridos, os filhos. E tem outra coisa, elas ficam valentes, irmão. Quando limpa a casa, que está limpinha, aí chega o menino do futebol e mete o pezão com aquele pó lá no piso que foi limpo. Como é que a mãe fica? Falando mistério.
Ela não é, mãe? Doida para dar um peteleco. Não tenha dúvida que isso traz transtorno para casa. Eu, irmãos, trabalho ainda no pesado, com móveis. Quantas vezes a gente vai fazer entrega em algumas casas, não é? De pessoas de condições elevadas. Esses dias eu cheguei numa casa e fomos entregar um móvel. Quando eu cheguei e toquei a campainha, que a empregada abriu a porta e eu ia entrando, espera aí. Eu disse, o que foi? O que é que tem de errado em mim? Eu disse, não, espera aí. Voltou, pegou um lencinho e disse, põe no pé. Agora quando aqui ninguém anda soltando sujeira na casa, não. Olha, cuidado para manter a casa limpa. Quem está entendendo? Diga amém. Então, veja só, o ato do lavar pés se torna uma tradição entre os judeus, justamente para lavar literalmente os pés de quem chegava em casa. Então, o que se fazia? Se mantinha uma bacia com água ali na entrada da casa, estou trazendo de uma maneira bem contextualizada, e se deixava ali alguma toalha para que aquele ou aquela que chegasse da cidade, de algum lugar, antes de entrar em casa, tinha que lavar os pés. Precisava os pés ser lavados. Eu não sei se você já pegou, não é? Mas vamos lá para Eclesiastes. Vamos voltar lá para Eclesiastes, no capítulo de número 5. É um texto muito bonito, irmãos. Eu quero já trazer, porque nós estamos falando aqui do seguinte tema: lavando os pés para quê? Lavando os pés para quê? Para poder cear. Olha aí, Eclesiastes capítulo 5, o versículo 1, ou o verso 1, porque esse é um livro poético. Ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E eu já vou trazendo esta mensagem de uma maneira muito direta para o ato que viemos fazer. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Como é que está o teu pé? Das suas caminhadas aí fora, os teus pés estão limpos? Você lavou os pés antes de entrar na casa do Senhor? Ou os teus pés estão envoltos de sujeira do mundo, do pecado, daquilo que faz mal para a casa de Deus? Será que ao botar o pé na casa de Deus, você botou sem nenhum temor? Será que você está pensando em tomar do pão e do cálice do Senhor com o pé sujo? Vai pensando como é que estão os seus pés, porque o Senhor Jesus Cristo se utiliza dessa prática e lava os pés aos discípulos exatamente na primeira Santa Ceia que ele celebra com seus discípulos. Vai, irmão, irmã, pensando aí, isso é muito importante. Eu disse que hoje é uma mensagem pastoral. Então, isso se torna comum entre os judeus, para que fosse os pés limpos de todos aqueles que vão entrar na casa. Este ato foi então inserido não apenas nas casas, nas residências dos judeus, não. Esse ato se tornou um ato cerimonial de purificação, ou passou a ser inserido no ato cerimonial de purificação dos judeus, não é? De maneira que antes deles oferecer um culto a Deus, eles passam pelo processo da purificação. É preciso lavar as mãos, mas também é preciso lavar os pés. Tem que estar limpo para oferecer algo a Deus. Isso é muito sério. Precisamos estar limpos para que possamos oferecer a Deus aquilo que viemos oferecer. É por isso que esse ato foi inserido no cerimonial da purificação dos judeus. Perceba, queridos irmãos, perceba que Jesus Cristo traz ele. Esse ato da purificação era feito antes das cerimônias. O lavar dos pés, das mãos, era feito antes do culto. E você vai entender porque Jesus faz exatamente na hora de celebrar a ceia.
que começa com oração, tem os cânticos, não é? Tem um momento de louvor, tem as apresentações, tem a hora da mensagem, depois tem a celebração da Santa Ceia. E isso é para que haja um tempo hábil, a fim de que você entenda o que é que você precisa fazer para tomar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, para que nada te acuse diante do Senhor. Aleluia. É preciso ressaltar também que a pessoa que geralmente era encarregada de lavar os pés não era o dono da casa, não era o filho, não era a mãe. Se criou uma tradição também aqui, e geralmente esse ato de lavar os pés era realizado pelo menor da casa. Nesse tempo havia os servos, os escravos. Então aqueles que tinham servo ou escravo, que é a mesma coisa, ele designava esse servo para lavar os pés daqueles que chegariam na sua casa, porque este ato era um ato realizado pelo menor da casa. Perceba, era o mais simples da casa, era aquele que era considerado exatamente o menor da casa. Na falta do servo, o dono da casa ia designar quem ia lavar os pés, mas sempre levando em conta esse parâmetro de que o menor lava o pé do maior, o menor lava o pé do convidado, daquele que vai entrar na casa. E isso, irmãos, se tornou comum entre os judeus. Contrapondo-se esse costume do menor lavar o pé daquele que chegava na casa, que Jesus também, ele quebra completamente esse protocolo. Ele aqui quebra esse costume. O Senhor e Mestre, o Rei dos Reis, o Criador do céu e da terra, aquele, diz a Bíblia, que desceu do céu com a promessa do Pai, o Messias enviado, aquele que é digno de honra, de glória, de reverência, de todo louvor e de toda adoração. O que é que ele faz? Ele se coloca no lugar do servo, ele se coloca no lugar do menor da casa. E agora, na primeira Santa Ceia, o Senhor Jesus Cristo é Ele quem vai lavar os pés aos discípulos. Como é que se entende isso? Como é que se compreende isso? Jesus, ele deixou de maneira muito clara nos seus ensinos. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, diz que ele, mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aqui na terra, em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Para quê? Para que eu e você entendêssemos que somente Ele é grande e todos nós somos servos. Se um crente tiver esse entendimento, ele está seguindo o seu servo, o seu Senhor. Ele está caminhando na direção certa. Então vamos entender esse cerimonial aqui. Por que então, pastor, eu devo lavar os pés para poder cear? Antes de qualquer outro argumento, primeiro, pelo fato deste ato fazer parte das purificações exigidas para quem vai participar de qualquer cerimônia, de qualquer culto. É como eu disse agora há pouco, tem que estar limpo. Não adianta, irmãos. Já dizia um poeta, cantor, que nem crente era, que adianta ir na missa, rezar e fazer tudo errado. Do que adianta você vir aqui participar do cerimonial, vir bonitinho, com toda essa aparência, mas na verdade os seus pés não estão limpos, para não dizer o coração. Do que adianta? Precisa haver a purificação, precisa haver a limpeza, para que você se torne aceito por Deus, para que o seu culto também seja aceito por Deus, para que este ato não se ponha contra você no juízo final. E
Isso é muito sério. Por que nós chamamos Santa Ceia? Porque tudo aqui é santo. Escuta o que eu vou te dizer. Este pão é pão. Este suco de uva continua sendo suco de uva, mesmo depois de consagrado, porque nós, Assembleia de Deus, não concebemos, nem pregamos, nem admitimos a doutrina da transubstanciação. O que é que diz a doutrina da transubstanciação? Diz que depois de orado o pão se torna o corpo de Cristo, é mentira. Diz que o suco de uva depois de consagrado se transforma no sangue de Cristo, é mentira. Depois de consagrado continua sendo pão, depois de consagrado continua sendo suco de uva. Agora escute, depois de consagrado, mesmo sendo nada, é santo, o pão é santo, o suco é santo, o pão é santo, o suco é santo. Inclusive você tomar de santo, que não está falando, ou em pecado, vai atrair desgraça para você. E isso é sério. Isso é muito sério. Eu ouvi, irmãos, a irmã Edna, esposa do pastor José Prado Veiga, testemunhando um dia. E eu ouvi, irmãos, com muito temor. Ela disse que um dia estava na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, e naquele dia Deus bradou para a igreja, dizendo que somente os que tivessem em comunhão plena, quem tivesse pecado e não comesse do pão, não tomasse do cálice, tinha que estar limpo. E naquele dia, depois da Santa Ceia, quando foi concluída a Santa Ceia, antes da oração final, uma mulher veio para a frente passando mal. E aí os irmãos começaram a orar, e aquela mulher começou a vomitar pedaços de carne e sangue. Santa Ceia não é brincadeira. Santa Ceia é coisa santa. Para tomar o corpo e o sangue do Senhor Jesus tem que estar limpo. Eu disse que essa palavra é pastoral. Primeiro, devemos entender que antes deste ato eu tenho que purificar a mim mesmo. Eu tenho que fazer uma limpeza. Segundo, porque eu devo lavar os pés para poder cear. Porque isto demonstra para Deus, para os meus irmãos, o meu desprendimento de qualquer intento, de qualquer pretensão, de qualquer falha, de qualquer falta, de qualquer erro ou pecado, mas também mostra o meu quebrantamento diante do Senhor e da congregação. Você se lembra? Jesus contou daquela palavra do fariseu e do publicano que subirá ao templo, nem foi para cear, subirá ao templo, e aquele que estava acostumado a ir ao templo era alguém que frequentava o templo. Quando viu o publicano, apontou para ele e na sua oração disse: não sou como este pecador, miserável, e permita o termo desgraçado, ele não é digno, ele não pode, ela não pode. Quem é você? Quem sou eu para apontar o dedo a quem quer que seja, dizendo que não pode, dizendo que não deve? Ei, esse ato da purificação é entre você e Deus. Você sabe o que pesa no seu coração, você sabe como é que está a sua vida, você conhece o seu relacionamento, e a Bíblia diz assim: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quando você limpa a si mesmo, você está se quebrantando, e o coração contrito, o coração quebrantado, não despreze o Senhor. É por isso que a mão do Senhor aqui carregada, é verdade, mas quando se coloca dentro de Deus e se quebra, alcança a graça, alcança a misericórdia, alcança o perdão de Deus, mesmo sendo Santa Ceia. Dá tempo, o Senhor te prepara esse tempo, Ele tem perdão para você, Ele tem graça para derramar sobre a sua vida. Então, se há alguma coisa que precisa ser limpo, agora deve ser limpo. Porque eu devo lavar os pés para poder cear. Lavar os pés é se despir de qualquer posição para se tornar igual a todos que cercam a mesa. Presta atenção. A mesa do Senhor, a mesa da ceia, nos coloca no mesmo nível de todos. Na mesa só tem lugar para filhos. Eu vou repetir: a mesa nos coloca no mesmo nível, na mesma condição.
Diante da mesa não tem bastardos. Diante da mesa só tem filhos e filhas do Senhor. A mesa nos coloca na mesma condição. A mesa nos coloca na mesma condição, da condição de filhos. Sim, quem está na mesa está amparado de igual modo. Sim, quem está na mesa comerá todos da mesma comida. Aleluia. Quem está na mesa não vai comer diferente do outro. Aqui não é um restaurante que você pode escolher no cardápio. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se você é filho, a mesa te coloca na mesma condição que eu estou e que os demais estão. E tem uma coisa: na mesa todos vão comer da mesma comida, vão beber da mesma bebida. Oh, bendito seja o Senhor que nos coloca na mesa. Oh, glória a Deus. É por isso que na mesa do Senhor não tem ninguém maior do que outro. Não, na mesa todos nós temos a mesma estatura. E a beleza da ceia é essa. A beleza da mesa é essa. Na mesa todos estão na mesma condição. Se você voltar a sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 22, o versículo 24 ao versículo 27, diz assim: houve também entre eles contenda. Eles quem? Os discípulos. Que discípulos? Aqueles que para cear Jesus teve que lavar os pés deles. E por que Jesus lava os pés deles, pastor? Porque havia contenda entre eles. Está aí, havia contenda entre eles. E o que é que eles contendiam? Eles contendiam entre eles para ver quem era o maior deles. Quem era o maior? Quem é que vai ser colocado como chefe? Quem é que será o encarregado? Quem é que vai mandar? Porque infelizmente até os dias de hoje o homem tem esse desejo no seu coração. O homem sempre está pleiteando uma posição acima do outro próximo. E aí Jesus, conhecendo o coração deles, disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Cargos, posições, funções entre os gentios. Aí o Senhor vem e traz para o seu reino. Olha o versículo 26. Mas não sereis vós assim. Oh Deus. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Olha aqui para mim. Quando você vai no restaurante, quem é que manda? Quem está na mesa ou quem está servindo? Quem é maior? É quem está sentado pagando a conta ou quem está servindo? O maior, nessa lógica, nessa ótica, é quem está na mesa. O que é que Jesus está dizendo? Eu os tenho colocado na mesa. Eu os tenho colocado na mesa. Só o Senhor faz isso. Enquanto os discípulos brigavam para saber quem era o maior. Ah, irmãos, o Senhor Jesus vem dar essa grande lição a eles. Só quem tem os pés lavados pode amar. Porque antes de mais nada, essa lição é de um amor profundo, é de um amor muito grande, porque só ocupa o lugar de servo quem ama, irmãos. É por isso que no texto que nós lemos, no início do texto, se você prestou atenção, no versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, isto é, da Santa Ceia, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Agora imagine você, nesse exato momento, a Bíblia nos revela um Jesus de coração
coração aflito, um Jesus de um coração com agonias, porque diz a Bíblia que a agonia da morte o cercava. Quando você sai daqui da Santa Ceia com Jesus e vai para o jardim do Getsemane, isso é muito acentuado. Nós percebemos um Jesus que sofria profundamente e aos instantes finais, antes de ser preso, ele sabia que depois da Santa Ceia ele seria preso e a cruz o aguardava. Satanás o perturbava cada vez mais por conta do patíbulo do Calvário que se aproximava. Jesus estava sentindo as agruras da morte. Jesus estava sofrendo muito nesse exato momento da Santa Ceia. Quando você vê a leitura do próprio Lucas, diz que quando ele toma a palavra nesse culto, ele diz assim, olha, é como se ele suspirasse e dissesse assim, olha, ele diz assim: desejei muito este momento. Era despedida, irmãos. Era despedida. Aleluia. Jesus estava ali, coração doído, a cruz, ele já enxergava. E olha o versículo, ele continua dizendo: como havia amado os céus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Oh, como é bom ter Jesus como Senhor, como é bom olhar para Ele como modelo. Ele é o nosso modelo. Jesus não deixou de amar os discípulos até o fim, ou não os amou em medida menor, porque estava se aproximando da cruz do Calvário. Assim como Ele os amou desde o início, amou-os até o fim. E irmãos, isso é tão verdade que Ele agora se coloca na posição de servo por amá-los. Por amá-los. Você já imaginou a cena de Jesus lavando os pés de Judas? Já? Vamos até a Santa Ceia. Está Jesus. Um pintor fez uma caricatura que virou um quadro, mas esquece daquilo. Esquece daquilo. Volta à sua mente. Um lugar humilde que Pedro arranjou, a mesa emprestada, os talheres emprestados, tudo ali era emprestado. Jesus começa a ceia e a ceia vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, e quando vai se aproximando do parto do pão, se percebe a angústia de Jesus. Jesus diz assim: um de vós há de me trair hoje. Aí um olha para um, outro olha para outro. Está na cena comigo? E todos se olham, porque Jesus não disse quem era o traidor. E houve uma perturbação entre eles. O João, que era alguém muito próximo de Jesus, porque, irmãos, quanto mais você se aproximar de Jesus, mais perto você fica. O problema é que tem gente que gosta de distância, e ela vai se distanciando de tudo e de todos. Parece que não está na mesa, sabe? Está na mesa, mas é como se não estivesse. Parece que as pessoas que estão com ele e com ela na mesa não faz parte da família. Não há amor. Está cumprindo o ritual, está na mesa. João fez por onde sempre ter uma comunhão muito grande, não só com Jesus, mas com os discípulos. Aí Pedro, porque o Pedro era aquele que não ele era muito ansioso, ele não deixava para amanhã. Se alguém dissesse assim: Pedro, tem um negócio para te contar, ele disse: não, amanhã não, tem que ser agora. Pedro olha para João e diz assim: pergunta para ele. Pergunta. Porque eu vou usar a linguagem do Nordeste. Estou agoniado. Eu estou apreensivo. Eu quero saber. Porque um olha para o outro com um olhar de desconfiança.
Aí Jesus disse: é aquele que botar a mão no prato e pegar no pão comigo. Porque João pergunta: mas nesse exato momento, antes de distribuir o pão, perceba, olha aqui para mim, quem serviu na mesa não foi os discípulos, irmãos, foi Jesus. Jesus pega então a bacia com água. Jesus pega a toalha e amarra-se com a toalha para que ela ficasse bem próxima aqui da sua cintura. E Jesus chega diante de Tiago. Tiago fita os olhos de Jesus. E eu quero crer que as lágrimas começam a descer, porque Tiago começa a pensar: como pode ele se colocando no meu lugar? Como pode? Ele é o Messias, ele está lavando os meus pés. E Jesus olha para Tiago, está vendo o quebrantamento de Tiago, irmãos. Ele, coração contrito, mexe com Jesus, está entendendo? Mas Jesus lava os pés de Tiago, e aquela comunhão entre Tiago e Jesus é muito grande, é muito intensa. E Jesus vai lavando de mais um, de mais outro. Aí Jesus chega em Pedro, o Pedro que mandou perguntar. Aí Jesus olha para Pedro, se agacha, coloca a bacia e vai pegar o pé de Pedro para botar dentro da bacia. Ele disse: não. Pedro quebra o clima espiritual do culto. Não, eu não sou digno que me lave os pés. Eu é que tenho que lavar os teus pés. Jesus olha para ele e diz assim: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, Pedro. Ele disse: então me lava logo inteiro o corpo. Pedro é exagerado. E Jesus disse assim: não precisa lavar o corpo inteiro, agora é só os pés para aconselhar. Então nós temos falando da palavra, e você conhece a palavra. Hoje é só os pés. Ele é a Jesus lava os pés de Pedro, segue os pés de Pedro e vai agora para Judas Iscariotes. Jesus olha para Judas Iscariotes, olho no olho, porque com Jesus é assim. E quando Jesus fita os olhos no olhar de Judas, Judas muda o olhar. E aí Jesus se agacha diante dele, pega a bacia, pega o pé dele, e ele não esboça nenhuma reação, nem favorável nem contra. E Jesus lava os pés do traidor. E eu fico pensando naquela cena, Jesus lavando os pés, e ele pensando: daqui a pouco eu vou pegar 30 moedas de prata, porque eu te vendi. E Jesus escuta o pensamento dele, porque ele é onisciente. Ele sabe o que vai no coração do homem, ele conhece os pensamentos. Nem isso impediu Jesus de lavar os pés. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus anda tanto, irmãos, e ele vai lavando os pés e tomando ciência do coração de Judas. Isso é muito sério. O Senhor Jesus Cristo não muda o rito do culto. Mesmo você estando numa condição contrária, tudo acontece conforme o determinado. O problema de Judas não é falta de oportunidade, não. E, por favor, me permita dizer algo mais acerca desse cidadão. A ciência do comportamento humano, ela vai nos dizer que Judas é o único dos 12 que tinha capacidade para ser o maior entre eles. Quando a ciência do comportamento humano analisa a biografia de todos os discípulos, eles dizem que Jesus Cristo, se estivesse nos dias de hoje, jamais escolheria pessoas tão idôneas como ele escolheu. Mas dentre eles, Judas era o intelectual, era o estudado, era o capacitado, era aquele que conhecia muito das coisas, e em especial na contabilidade. Ele era contador, contextualizando, formado em ciências contábeis. Jesus o chama, olha a oportunidade. Jesus chamou ele, mesmo conhecendo o desvio de conduta que ele tinha, porque o próprio João diz que ele era ladrão. E ele não roubava o dinheiro dos outros, roubava da igreja, do ministério de Jesus. João diz que enquanto o povo contribuía e ele juntava, ele metia a mão no gasofilácio e pegava dele para ele. João chama, pode ler, é João quem diz.
João chama ele literalmente de ladrão. Agora pense comigo, como é que Jesus coloca um ladrão na tesouraria? Você teria coragem de confiar suas finanças a um ladrão? Pastor, será que Jesus não sabia? Sabia. O problema de Judas não foi falta de oportunidade. Jesus deu todas as oportunidades para Judas. Jesus chamou Judas e pôs no apostolado, pôs Judas para perto dele como discípulo. Jesus o trouxe para o cargo de confiança. Jesus deu a tesouraria. E por que deu? Para que ele, através disso, pudesse se curar do seu desvio de conduta. E mesmo tendo vendido Jesus, ele vai, e quando ele volta, não é falta de oportunidade, porque quando ele vem no jardim de Getsemane, que Jesus está lá e vem na frente, aqueles quase 300 homens atrás, armados para prender Jesus, ele chega e ele diz: olha, a quem eu beijar, esse é o Messias, prendam ele. E ele chega diante de Jesus, e Jesus está de pé só esperando, e lá vem ele na frente. Ele chega diante dele e diz: Rabone, ou Rabi, eu te saúdo, e beija no rosto de Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Sem vergonha. Foi não, foi isso não. Sabe o que Jesus disse para ele? Amigo, a que vieste? Pastor, Jesus estava sendo irônico? Não. O que é que Jesus estava fazendo? Lembrando as Judas das oportunidades que ele teve. Porque diz a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, quando estava com eles, os ensinando, disse assim: já não vos chamo de servos. Por quê? Porque há uma divisão no relacionamento entre servo e Senhor. O servo não tem intimidade com o Senhor, ele só recebe ordem do seu Senhor. O servo não participa das reuniões ou da intimidade do Senhor. Há uma divisão muito grande. Servo é servo, Senhor é Senhor. Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que fazem os seus senhores, mas vos chamo de amigos. Jesus estava dizendo para ele: você me traiu, mas eu ainda te considero como meu amigo. O problema de Judas não foi falta de oportunidades, não, mas o problema de Judas foi a dureza do seu coração. O problema de Judas foi persistir no andar no caminho perigoso. E eu concluo agora, eu concluo esta reflexão. Você entendeu o porquê nós, que vamos participar da ceia do Senhor, precisamos primeiro passar por esse processo de purificação? Se você voltar lá para o texto da Santa Ceia, e vamos encerrar com ele, lá no capítulo 11 da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, a partir do versículo 27, você vai entender por que nós precisamos lavar os pés para tomar do corpo e do sangue do Senhor. O versículo de número 27 ao 29 diz assim: olha aí, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, o que acontece? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Eu preciso dizer algo aqui. Eu tenho como pastor, tenho que dizer: aquele que toma do corpo do Senhor Jesus Cristo em pecado, escute, será culpado da morte de Jesus. É isso que o próprio Jesus está dizendo, porque Paulo diz assim: eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Isso aqui não é uma mensagem que Paulo inventou. Paulo recebeu de Jesus essa orientação, está transmitindo à igreja de Corinto: ei, quem come do pão e bebe do cálice indignamente é culpado da morte de Jesus. É como se estivesse crucificando ele de novo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos. Santa Ceia, coisa séria. Aleluia. Pastor, o que é que eu devo fazer? Aí no versículo seguinte: examine depois o homem a si. Não
não sou eu quem vou te avaliar. Deus não deu essa prerrogativa para ninguém. Ele deu para você. Examine-se a si mesmo. E quando nós, irmãos, examinamos, precisamos lavar aonde há sujeira. É por isso que eu disse que há um tempo hábil até a ministração da ceia. Dá tempo. Jesus é tão bom que ele dá tempo. Aleluia. Dá tempo. Examine-se o homem a si mesmo. E olha a conclusão do texto. E assim como, pastor? Em pecado não, limpo. Se examinou e viu que tem algo de impuro, alguma sujeira, tem que limpar. E depois de limpo, coma do pão e beba do cálice do Senhor. É o que diz o texto sagrado. E se você ainda estiver com a Bíblia aberta, o versículo 29 diz assim: porque o que come e bebe dignamente, vai repetir, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo que isso aqui é santo. É o corpo de Cristo, é santo, isso aqui é santo, isso aqui é santo. Quando você toma do pão, consagrado do cálice, isso aqui é santo. Se você estiver impuro, vai fazer mal para você. É condenação para quem come indignamente. E se sabe, irmãos, qual é a condição de quem está tomando indignamente? Está no versículo seguinte: por causa disso, disse Paulo, há entre vós. Ele não disse que era fora, é entre vós. Olha a condição daqueles que tomam indignamente. Por causa disso é entre vós muitos fracos, e outros doentes, e outros, e isso aqui me preocupa. Se você estiver com a Bíblia aberta, Paulo diz assim: há entre vós muitos, e esse muitos ele classifica em duas classes de pessoas, fracos e doentes. Há muitos fracos e doentes. Aí ele diz: e muitos, só para uma outra classe, que é a terceira classe, e muitos que dormem. Estes que dormem são os mortos espiritualmente. Estão no meio de nós, mas não estão vivos espirituais. E por que não está vivo espiritual, pastor? Irmãos, repito, se a sua santidade, o Espírito Santo, fizesse um raio-x aqui hoje, para ver o grau de purificação de cada um de nós, a coisa ficaria estreita demais. Cuidado para que você não esteja enquadrado em uma dessas classes. Cuidado. Fraco, doente ou morto espiritual. O que eu quero nesta noite é que, se você entendeu esta palavra, eu quero agora te dar uma oportunidade. E qual é a oportunidade, pastor? Que eu venho aqui à frente, não é preciso. Deus não faz vergonha a ninguém. Deus não expõe ninguém. Deus fala. E quando Deus fala, e você entende que foi Deus que falou com você, Deus está te dando a oportunidade de você se limpar. Portanto, escute: se o teu pecado é passivo de uma disciplina, não coma. Procure o pastor da igreja, para que isso seja corrigido, para que você seja curado. Agora, se você falou mal de alguém, se você distratou alguém, brigou em casa com a mulher, está intrigado com alguém, dá tempo de resolver isso antes da ceia. Aleluia. Dá tempo. E como é que eu faço, pastor? Primeiro, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo um temor muito grande nesse lugar. A minha carne treme. Aleluia. Porque o meu desejo como pastor é ter um rebanho sadio, irmãos. Eu não quero ser pastor de doentes espirituais, de fracos espirituais, de mortos espirituais. Não quero, não quero. Por isso que o Espírito Santo me incomodou muito hoje, porque eu trouxesse uma
mensagem da parte de Deus. Por quê? Porque Jesus quer curar você hoje deste mal. Jesus quer limpar você. Jesus quer purificar você. Então, se você está sentindo o seu mal, o seu pecado, eu quero que você cubra a sua cabeça agora. Eu quero que você feche os seus olhos. Você não precisa fazer aquela oração com a voz muito alta para que todos escutem. Não é preciso. Eu quero que você faça uma entrega ao Senhor. Eu quero que você se coloque diante do Senhor. Aleluia. Eu quero que você confesse com a sua boca. Porque pecado tem que ser confessado, irmão. Pecado precisa ser confessado. Ei, pecado tem que ser confessado, senão não há perdão para ele. Então você tem a oportunidade hoje de confessar ao Senhor aí o teu pecado. Se alguma coisa que impede você comer do pão do cálice do Senhor, Deus te dá esta chance hoje, meu irmão. Deus te dá esta oportunidade hoje, meu irmão. Então oremos ao Senhor nosso Deus. Querido Pai, é no nome de Jesus Cristo, que por nós na cruz do Calvário entregou a sua vida, sim, sem pecar. A tua palavra nos assevera isto, que o Senhor levou a cruz do Calvário, viveu antes disso como modelo, como exemplo, Senhor, sem pecar, sem pecado algum. Agora depois que o Senhor entregou a sua vida, o Senhor antes recomendou para que estivéssemos juntos nesta celebração que deveria ser celebrada enquanto a igreja estivesse na terra. Mas o Senhor também nos orientou que aquele que come dignamente, Senhor, tem culpa neste caso. E ele começa a pagar um preço muito alto. Mas nesta noite o Senhor nos reúne nesta casa para que possamos tomar-se do pão, para que possamos se tomar do cálice. Mas, Senhor, sem pecado, sem que nada nos acuse, sem que Satanás nos aponte, porque eu sei que há muitos aqui nesta noite que estão debaixo de convicção de pecado. O inimigo, Senhor, tem saturado a sua mente, acusando ela, acusando ele. Ó Pai, mas agora, como ministro teu, como servo teu, eu agora clamo juntamente com ele, juntamente com ela, com a tua amada igreja. E eu te peço agora, Senhor, derrama o teu sangue carmesim, o teu sangue que nos torna mais limpo do que a neve, ou mais alto do que a neve. Eu te peço, comece agora, comece a aspergir o teu sangue. Senhor, em nome de Jesus Cristo, limpa o coração, limpa a mente, perdoa o pecado dele, perdoa o pecado dela, para que possa cercar a tua mesa, e na tua mesa possamos todos juntos, em comunhão uns com os outros, em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, comendo o pão e bebendo o cálice do Senhor, sem que nada nos acuse, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora, e como resposta, Senhor, desta oração, e como resultado desta mensagem, eu também te clamo agora, renova ele, Senhor, renova espiritualmente, porque isso será um sinal de perdão da tua parte, de perdão da tua parte. Então nesta noite, abre o céu agora, abre o céu sobre a vida da tua igreja, renova, Senhor, renova as irmãs, renova os adolescentes, renova, Senhor, os jovens, renova os músicos, renova mais obreiros, renova, Senhor, renova a cada um de nós, para que renovados possamos nesta noite celebrar de todo o nosso coração a santa ceia do Senhor, com alegria e gozo na alma. Se você pode, por um momento, levanta a sua mão agora, levanta a sua mão. Se você está com o coração contrito agora no Senhor, agora, esse é o momento. O coração contrito atrai a graça de Deus. Agora, depois a Ele. O coração contrito atrai a benevolência de Deus. Então, agora a Ele. O coração contrito atrai a ação do Espírito Santo. Então, agora a Ele. E adorando ao Senhor, você pode transportar em línguas estranhas. Você que é batizado, Ele, receba de Deus aí o Espírito. Recebe o Espírito de Deus sobre a sua vida. Receba renovo ali, seja perdoado ali, receba restauração ali. Nesta noite, o Senhor me trouxe para renovar as suas forças, a fim de que você continue caminhando na graça dele.
de tomar do corpo e do sangue do Senhor, diga comigo, amém. Então, ainda de pé, você vai com o coração aberto, mais uma vez, você vai alcançar esse irmão, vai dizer, eu vou cear com você, porque eu tenho comunhão contigo. Eu vou cear com você, porque eu tenho comunhão contigo. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a graça de Deus fluir aqui? Quantos estão sentindo a graça de Deus? É para que você tenha liberdade para tomar um pão e o cálice do Senhor Jesus Cristo. Faça isso com o seu coração alegre na presença de Deus. Por favor, tome o seu assento. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, porque eu também vos ensinei. O versículo 24 diz, ele tendo dado graça, quando fala que ele pegou o pão, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Depois do pão, semelhantemente, também tomou o cálice, e depois que deu graça, disse, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, disse o Senhor. Aleluia.